Capítulo 9 A nova cafeína não é imbecilidade. Foi assim que o cabo Jason Lindemann, um rapaz de 20 e poucos anos, descreveu sua primeira impressão sobre a prática de meditar. A primeira vez que nos mandaram fazer isso, só pensei, ai, que saco. Ele me contou. O cabo Lindemann e eu estávamos conversando em Camp Pendleton, uma base dos fuzileiros navais no sul da Califórnia. Então você achava que meditar seria inútil no seu caso? Perguntei. Isso mesmo, respondeu, sem qualquer hesitação. Lindemann havia sido escolhido para participar de um estudo científico encomendado por oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais. O interesse dos militares foi despertado por novas pesquisas convincentes sobre a meditação. As evidências científicas estavam atraindo grupos surpreendentes, anticéticos convictos, mas que agora empregavam a atenção plena de formas também surpreendentes. Essas novas perspectivas revolucionariam meu relacionamento com o trabalho e derrotariam de uma vez por todas a noção de que a meditação tornaria as pessoas totalmente ineptas. Em minhas viagens para seminários budistas, ouvi falar de várias pesquisas científicas sobre meditação. Pareciam promissoras, então resolvi investigá-las. O que descobri me deixou maravilhado. A meditação, que já fora parte da contracultura, agora era respaldada por estudos sérios. Havia milhares deles, sugerindo uma lista quase inacreditável de benefícios à saúde, incluindo melhora nos sintomas de depressão grave, vício em drogas, compulsão alimentar, fumo, estresse em pacientes de câncer, solidão em pessoas idosas, transtorno de déficit de atenção, asma, psoríase e síndrome do intestino irritável. Estudos também indicavam que a meditação reduz os níveis dos hormônios do estresse, reforça o sistema imunológico, aumenta o foco e a concentração e melhora o desempenho de estudantes. Aparentemente, a meditação só não era capaz de fazer as pessoas se comunicarem com animais e entortarem colheres com o poder da mente. Essa explosão de pesquisas começou com um jubu chamado John Kabat-Zinn, um microbiólogo formado no MIT que alegou ter tido uma epifania, uma visão, como dizia, durante um retiro em 1979. Essa visão era a de que ele poderia levar a meditação para um público muito maior se a despisse da metafísica budista. Kabat-Zinn criou um método de 8 semanas chamado Redução do Estresse baseada na Atenção Plena, MBSR, que ensinava a meditação secular para milhares de pessoas nos Estados Unidos e no resto do mundo. Ter um protocolo de meditação simples tornou mais fácil testar os efeitos dessa prática nos pacientes. As coisas tomaram um rumo de ficção científica quando os pesquisadores começaram a examinar os cérebros de meditadores usando ressonância magnética. Um estudo de Harvard descobriu que as pessoas que participavam do curso de 8 semanas de Kabat-Zinn tinham mais massa cinzenta nas áreas do cérebro associadas à autoconsciência e à compaixão, enquanto as áreas associadas ao estresse diminuíam. Esse estudo pareceu confirmar o poder de responder em vez de reagir. As regiões em que a massa cinzenta encolheu eram, em termos evolutivos, as partes mais antigas do cérebro humano, bem acima da coluna espinhal, que guardam nossos instintos mais básicos. Por outro lado, as áreas que cresciam eram as partes mais novas do cérebro, como o córtex pré-frontal, que evoluiu para nos ajudar a regular nossas urgências primais. Outro estudo, realizado em Yale, examinou a parte do cérebro conhecida como rede de modo padrão, que é ativada quando ficamos perdidos em nossos pensamentos, ruminando sobre o passado, projetando o futuro ou pensando obsessivamente em nós mesmos. Os pesquisadores descobriram que os meditadores desativavam essa região não só enquanto praticavam como também fora da prática. Ou seja, a meditação criava uma nova rede de modo padrão no cérebro. Podia sentir isso acontecendo comigo. Eu me via cultivando uma espécie de nostalgia do presente, desenvolvendo um reflexo de esmagar pensamentos inúteis e notando mais as coisas que aconteciam à minha volta, um bafo de ar quente vindo da ventilação do metrô. O tapete de luzes nas periferias das cidades que eu via do avião antes de aterrissar, o reflexo da luz nas ondas formadas pelos barcos. Nos momentos em que era temporariamente capaz de silenciar minha mente de macaco e apenas vivenciar o que acontecia ao meu redor, eu sentia de novo um gostinho daquela felicidade que experimentara durante o retiro.
Embora os cientistas enfatizassem que essas pesquisas ainda estavam em estágios embrionários, os estudos ajudaram a demolir um dogma neurocientífico que havia prevalecido durante gerações, a velha ideia de que o cérebro para de se desenvolver quando chegamos à idade adulta. Essa ortodoxia agora era substituída por um novo paradigma, chamado neuroplasticidade. O cérebro, na verdade, está constantemente se modificando em resposta às nossas experiências. É possível esculpi-lo com a meditação, assim como aumentamos e tonificamos os músculos por meio de exercícios físicos. O que a ciência estava mostrando era que nossos níveis de bem-estar, resiliência e controle de impulsos não são traços de nascença, parte de nós que devemos aceitar como fato consumado. O cérebro, órgão da experiência, através do qual vivemos nossas vidas, pode ser treinado. A felicidade é algo que aprendemos a cultivar. Entre as pessoas improváveis que estavam ficando mais receptivas à meditação devido aos resultados desses estudos estavam duas mulheres determinadas e bem-sucedidas que me influenciaram muito. Minha mãe, a primeira cética na minha vida, aquela que me disse que Deus e Papai Noel não existiam, ficou impressionada com o estudo de Harvard que mostrou o aumento da massa cinzenta no cérebro dos meditadores. Após ler sobre isso, ela me pediu de presente de Natal um livro sobre meditação. Semanas depois, ela me disse que começara a praticar durante meia hora por dia, algo que levei um ano para conseguir fazer. Minha resposta emocional a essa informação foi dividida em 3 partes. Eu me senti 80% satisfeito porque ela validou algo importante para mim, 17% humilhado, 3% ressentido. A outra mulher foi Diane Sawyer. Ela era um dos seres humanos mais inteligentes, profissionais, perfeccionistas e curiosos que já conheci. Nós nos dávamos muito bem, mas confesso que me sentia um pouco intimidado por ela. Até que finalmente venci o medo e sugeri uma pauta sobre meditação, usando como gancho o fato de que as pesquisas científicas estavam inspirando grupos inusitados a aderir à prática da atenção plena. Para minha grande satisfação, Diane gostou da ideia. Quando a executiva de relações públicas vestindo uma blusa de oncinha começou a usar expressões como desapegar e voltar-se para as suas emoções, ficou claro para mim que a meditação havia se disseminado muito além do gueto budista. Depois que Diane me deu sinal verde para fazer as reportagens sobre meditação, minha primeira parada foi Minneapolis, na sede da multinacional General Mills, o gigante corporativo da área de alimentação. Todos ali pareciam certinhos e simpáticos, embora sérios e profissionais. A pessoa responsável por isso era uma advogada chamada Janice Marturano. Ela havia descoberto a meditação alguns anos antes, e percebendo seus benefícios, começou a espalhar essa ideia para outros executivos da empresa. Grande parte do sucesso de Marturano em trazer a meditação para o meio corporativo devia-se à forma como ela apresentava o tema, não como um exercício espiritual, e sim como algo que tornaria a pessoa um líder melhor e mais focado, além de aumentar a criatividade e inovação. Ela nem usava o termo redução de estresse. Para muitos funcionários, ela disse, ter estresse na vida não é uma coisa ruim, até pode melhorar o desempenho. Eu gostei disso, uma filosofia de meditação que deixava espaço para o meu lema do preço da segurança. Marturano tinha uma série de dicas práticas que se estendiam muito além da sala de meditação. Um de seus principais conselhos era um desafio direto para mim, um ataque a um pilar central da minha vida profissional. Quer dizer que eu não posso ser multitarefa? Perguntei quando nos sentamos para a entrevista. Não sou eu quem está dizendo isso, ela explicou. É a neurociência que afirma que nossa capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo não existe. Multitarefa é um termo que vem dos computadores. Nós temos apenas um processador. Não podemos fazer isso. Eu tenho a sensação de que, quando sento na minha mesa fazendo 17 coisas ao mesmo tempo, estou sendo engenhoso e eficiente. Você quer dizer que estou apenas perdendo meu tempo? Sim, porque, quando você muda de um projeto para outro, sua mente está voltada para o primeiro e não é eficaz de imediato na nova tarefa. Ela precisa dar alguns passos para trás para depois retomar um novo projeto, e é aí que se perde produtividade.
Esse problema fica evidente nos novos tempos, em que somos tentados continuamente pelo canto de sereia das mensagens do smartphone, das redes sociais, etc. Os cientistas até inventaram um termo para essa nova condição, atenção parcial contínua. Essa síndrome era totalmente familiar para mim, mesmo depois de começar a meditar. Marturano recomendava algo radical: faça uma coisa de cada vez. Quando estiver ao telefone, fique apenas ao telefone. Quando estiver numa reunião, esteja presente. Reserve uma hora para checar seu e-mail, depois desligue o computador e se concentre na tarefa que precisa completar. Outra dica: faça pequenos intervalos conscientes durante o dia. Por exemplo, em vez de ficar remexendo nas coisas na mesa enquanto o computador liga, observe sua respiração por alguns minutos. Ao dirigir, desligue o rádio e sinta suas mãos no volante. Quando estiver caminhando de uma reunião para outra, deixe o celular no bolso e apenas perceba as sensações de suas pernas se movimentando. Mas, se eu fosse um samurai corporativo, questionei, ficaria preocupado em dar todas essas pausas, porque saberia que a concorrência não faz pausas. Todos trabalham sem parar. Sim, mas isso seria presumir que as pausas não ajudam. Na verdade, elas ajudam a pensar mais claramente e a focar no que é importante. Isso foi outro golpe no meu estilo de trabalhar. Sempre pensei que o planejamento era uma receita de eficiência, mas o argumento de Marturano era que excesso de maquinação mental era contraproducente. Quando a pessoa se joga de uma coisa para outra, sempre planejando os próximos passos, a mente fica exausta. A pessoa se confunde e toma decisões erradas. Compreendi como o ato contraintuitivo de parar por alguns segundos poderia ser uma fonte de força, não de fraqueza. Esse era um complemento prático ao mantra de Joseph: isto é útil? Não era uma distração, pelo contrário, era uma maneira de se concentrar. De fato, fiz uma busca e descobri que havia estudos sugerindo que pausas podem ser um ingrediente fundamental para a criatividade e a inovação. Pesquisas mostravam que a melhor forma de se chegar a uma solução eficiente era trabalhar duro, ter foco, pesquisar e pensar sobre o problema, e depois relaxar. Fazer outra coisa. Isso não significa necessariamente meditar, mas fazer algo que descanse a mente e a distraia da questão. Deixe seu inconsciente trabalhar, fazendo as conexões entre partes díspares do cérebro. Isso também era contraintuitivo para mim. Meu impulso, ao me deparar com um problema espinhoso, era passar logo como um trator sobre ele, inundá-lo de pensamentos. Mas as melhores soluções muitas vezes chegam quando nos permitimos ficar confortáveis com a ambiguidade. É por isso que as pessoas costumam ter grandes ideias quando estão no chuveiro. Janice Marturano estava à frente do que havia se tornado uma nova e improvável tendência no mundo corporativo. Estavam ensinando meditação em cursos de MBA. Publicações como Wall Street Journal e Harvard Business Review tratavam do assunto sem qualquer deboche. Altos executivos estavam aplicando princípios da atenção plena para evitar que pequenos conflitos se tornassem brigas sérias e que cada e-mail ou telefonema prejudicasse o foco. Um artigo na revista Wired se referia à meditação como a nova cafeína no mundo da tecnologia. E não eram apenas empresas que aderiam à meditação, mas também escolas, prisões e a Marinha Americana, que ativamente consideravam a meditação uma forma de efetuar uma espécie de mudança de regime em suas tropas. Por isso a parada final da minha reportagem foi Camp Pendleton, onde conheci o cabo Lindemann, aquele meditador relutante. Inicialmente os fuzileiros navais se interessaram pela meditação porque acharam que ajudaria nos casos de transtorno de estresse pós-traumático dos militares que voltavam de guerras. Mas agora também havia esperança que a prática fosse produzir soldados mais eficientes, menos impulsivos e vulneráveis. Essa era a ideia mais contraintuitiva de todas, a meditação como forma de lidar com a guerra. Embora houvesse resistência no início, muitos dos fuzileiros acabaram gostando de meditar. Até mesmo o cabo Lindemann foi aos poucos mudando de ideia. Ele me disse que agora achava mais fácil se acalmar depois de situações estressantes. No início, eu estava meio cético, mas depois comecei a reparar em pequenas mudanças, contou.
Após concluir essa reportagem, também tive uma visão repentina. Os produtores do GMA decidiram fazer um programa especial chamado A Viagem Mais Barata da América. Colocaram os apresentadores num carro alugado, adaptado com câmeras dentro e com algumas coordenadas de GPS. A ideia era fazer aqueles âncoras almofadinhas dirigirem centenas de quilômetros até um acampamento no litoral, armar suas próprias barracas e cozinhar sua própria comida. Isso deveria gerar muitas situações hilárias. Mas também tinham utilidade informativa. Como a economia estava no buraco, o programa traria alguns conselhos para quem queria sair de férias gastando pouco. Em algum ponto da estrada, paramos num posto de gasolina. Enquanto esperava o pessoal da equipe usar o banheiro, decidi fazer um pouco de meditação caminhando. Mal dei 3 passos e uma família passou por mim e ficou me olhando como se eu fosse maluco. Fiquei sem graça e fingi consultar meu smartphone. Foi quando tive minha visão. Nada muito elaborado, simplesmente imaginei um mundo em que andar como um zumbi não fosse motivo de vergonha, onde a meditação fosse universalmente aceita pela sociedade. Senti que essa realidade não estava muito longe de acontecer. Veja bem, eu não estava prevendo nenhuma mudança na consciência planetária. Em vez disso, imaginei um mundo em que as pessoas eram 10% mais felizes e menos propensas a reagir sem pensar. Imaginei o efeito que isso poderia ter nos casamentos, na criação de filhos, no trânsito, na política, no telejornalismo. Revoluções na saúde pública aconteciam muito rápido. A maioria dos americanos não escovava os dentes com frequência até a Segunda Guerra, quando os soldados foram obrigados a manter a higiene dental. Exercícios físicos só se tornaram populares depois da segunda metade do século XX, quando a ciência demonstrou o bem que faziam à saúde. Nos anos 1950, se você dissesse a alguém que iria correr, perguntariam se alguém o estava perseguindo. A diferença com a meditação era que, se a prática fosse realmente disseminada, o impacto iria muito além de aumentar o tônus muscular ou evitar cáries. A meditação, eu agora acreditava, poderia de fato mudar o mundo. Claro que eu não estava meditando para exercer um impacto global. Meus interesses eram paroquiais, eu queria apenas um alívio do meu ego. Agora, no entanto, eu me encontrava na curiosa posição de acreditar profundamente numa causa. Do meu ponto de vista, o maior impedimento para essa visão se tornar realidade era o problema de marketing que a meditação sofria. Ainda era levemente embaraçoso admitir para a maioria das pessoas que eu meditava, em especial porque a prática havia sido popularizada por pessoas de bata, barba longa e voz monocórdica. Sempre tive obsessão por descobrir boas matérias e encontrar maneiras de torná-las interessantes. A importância da meditação talvez fosse a história de maior impacto que já cobri na vida. De várias maneiras, defender essa pauta era o meu ato mais louco no jornalismo. Se meditar era uma gigantesca ajuda para um cético como eu, imagine o que poderia fazer pelos outros. Achei que, se pudesse encontrar uma forma de tornar a meditação mais atraente para o público geral, estaria prestando um grande serviço. Para ter sucesso nessa empreitada, no entanto, eu precisava de formas inteiramente novas de abordar o assunto. Embora estivesse empolgadíssimo com a ideia de popularizar a meditação, a preocupação de alguns dos meus amigos budistas da velha escola, incluindo Mark Epstein, me fez refletir. Os tradicionalistas não gostavam da ironia de capitalistas e fuzileiros navais abraçarem uma prática que desdenhava o acúmulo de riquezas e a violência. Havia algo importante que estava ficando de fora nessa massificação da prática: a compaixão. Eu tinha lido livros e frequentado um número suficiente de palestras para saber que os budistas sempre falavam em compaixão, mas havia decidido ignorar esse tema da mesma forma que fiz com karma e reencarnação. Era verdade que a contemplação me deixará mais calmo e menos propenso a reagir sem pensar e que eu agora sentia o desejo de espalhar esse conhecimento, mas ainda assim eu não tinha o objetivo de virar uma Madre Teresa. Minha resistência era baseada em parte no fato de que a meditação de compaixão era um tanto irritante, mas também vinha da crença profunda de que cada um de nós tem um nível de bondade que não poderia ser alterado, e, no meu caso, esse nível não era particularmente alto. Eu sou um cara bonzinho,
Adoro crianças e animais, talvez até consiga chorar em uma comédia romântica se ninguém estiver olhando. Mas o conceito budista de compaixão sem limites parecia inalcançável. Mais uma vez, a ciência, e um encontro bem oportuno, estraçalhariam minhas ideias preconcebidas.